É de fato, assim, essa é uma área gigantesca, né? E o Brasil é campeão como cliente e também como fornecedor. Tem 2 procedimentos que me chamaram muito a atenção. O primeiro é nada mais, nada menos do que um procedimento para mudança permanente da cor dos olhos. E o segundo é uma cirurgia para ficar mais alto ou mais alto, tá? Para mudar a altura da pessoa permanentemente. Esses procedimentos, eles me chamam a atenção por uma série de razões que eu acredito que são convergentes. Primeira coisa é que até pouco tempo atrás era assumido que era impossível mudar essas características. Outra questão é que elas afetam profundamente o corpo, mais do que simplesmente a aparência. Eles afetam aspectos importantes do próprio processamento sensorial no cérebro, né? No caso, por exemplo, de uma mudança de altura, que é uma mudança no tamanho das pernas, isso gera toda uma reconfiguração. Tem desafio em cima de desafio nessa reconfiguração para reaquisição da mobilidade plena e assim por diante. Eu fiz um levantamento sobre isso para a nossa conversa, que cheguei à conclusão que há 3 grupos principais de pessoas que buscam isso. Assim, são aquelas que têm parentes, por exemplo, que têm olhos claros. Todo mundo busca ter olho mais claro, essa é a ideia. E sonham em ter também, ou seja, fazem por uma questão de identidade. Essas são minoria. Há aquelas que estão empenhadas em maximizar a sua beleza, ou o que elas acham, seu capital estético, como você chamar. E nesse contexto, elas tratam a si mesmas como uma espécie de tubo de ensaio. Ou seja, elas não têm muita preocupação com o que pode acontecer. Isso eu acho marcante dos nossos dias. Isso é muito curioso. Essa visão laboratorial de si mesmo, tá? E há um terceiro grupo que a gente pode dizer que, sei lá, ele é feito por modelos, atores, atrizes, que tem alguma razão pragmática. A gente pode argumentar que a cor dos olhos pode ter um impacto prático na vida. Mas, de novo, isso é muito minoritário e muito relativo. Então, eu vejo que tem esses 3 tipos de pessoas buscando essas cirurgias. Nesse caso, que é essa segunda cirurgia extrema, os ossos da perna, o fêmur ou a tíbia, são serrados. O extensor é inserido. Geralmente com um controle remoto ou um dispositivo magnético, o sujeito, o próprio paciente, vai dando comandos para essa separação das partes seccionadas. Geralmente 1 milímetro por dia. E a ideia é que o osso vá crescendo atrás, tá? Ele vai correndo atrás nesse espaço e assim ele vai se tornando maior. Essa é uma fase de extensão, tá? O osso vai se estendendo. É uma fase que dura uns 3 meses no mínimo, tá? Essa cirurgia aqui é longa, ao contrário da outra que é rapidinho, só as consequências que podem ser de longo prazo, como podem não ser, nesse caso aqui não, é sabido que o processo todo é longo. Então, depois de 3 meses, não é que o sujeito volta a andar, aí ele tem uma outra fase de consolidação, que ele ainda está assim, sem tocar os pés no chão, de mais pelo menos 3 meses. Aí depois começa o processo de reabilitação. Eu só queria fazer um comentário, não necessariamente o risco é alto, o risco é simplesmente desconhecido, é uma coisa diferente, entendeu? A gente não sabe. Pensa do ponto de vista de quem está decidindo essa história, cria uma relação distinta, não é que você fala, nossa, eu tenho uma chance em 5 de me dar bem. Não, você fala, eu não tenho a menor ideia da chance de me dar bem, o que é uma situação tanto, né, do ponto de vista cerebral, cognitivo, tanto curiosa. Por quê, né? Eu acho que, começando por um fator que justifica, eu acho que é uma percepção de que o ambiente social as pressiona, o que não necessariamente é falso ou também não necessariamente é verdadeiro. Eu acho que o ponto principal e é onde está concentrada a explicação é no dismorfismo corporal. Todos os cirurgiões que eu ouvi, sem exceção, disseram que as pessoas que procuram essa osteotomia, né, essa cirurgia que corta o osso, para aumentar a altura, não tendem a ser mais baixas do que a média da população. Olha que coisa curiosa. São pessoas, em geral, na faixa média. Elas querem ser mais altas, elas têm alguma questão com isso.